No programa desta noite, tarde e dia, porque o rede social é assim, nós vamos falar de dois assuntos que principalmente vai mexer com os empresários, com os advogados, com os estudantes de direitos, com os contadores. E estou recebendo aqui agora três figuras que eu não sei bem se nós vamos discutir tributação e previdência ou se nós vamos falar de motocicletas, se vamos falar de causos. Além de advogados, são professores. Estou ao meu lado aqui, ao lado do professor, meu amigo, advogado Carlos Sapavini, para o meu primeiro boa noite. Boa noite, Toninho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Virando lá, Ricardo Malini, também advogado e professor. Os dois tributaristas. Isso aí, Toninho, obrigado pelo convite. Estamos aí, como eu sempre falo, né? Tamo junto. Tamo junto. Doutor Sérgio Freitas Júnior é advogado da área da Previdência, também motociclista e contador de causo. O que a gente já riu aqui nessa prévia não foi fácil. E eu quero começar o seguinte, deixando vocês bem à vontade. Vocês querem começar falando de tributação, de previdência, das viagens nacionais e internacionais de vocês de motocicleta, ou querem contar causos? Se começar dos causos, não começa outra outra. Se começar os causos, não entra na mais. Não entra mais, não? Não fica aqui horas. Então, aqui vamos começar por tributação. Tributação. Melhor, mais prudente. Vamos começar falando de um assunto que pode gerar muita polêmica. Imposto sobre herança. Imposto sobre herança. Com a palavra, doutor Sapavini, fiquem à vontade. E aqui é um rodízio, vocês podem conversar entre vocês, fazer perguntas, ficar à vontade, eu só vou ficar olhando vocês, tá? Toninho, a reforma tributária que está vindo aí, ela já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado, né? E está no Senado Federal também para votação. E uma novidade para todos nós, o que não é novidade para os tributaristas, é esse aumento do imposto sobre herança. O imposto sobre herança hoje ele está com a alíquota de 8%. E na Câmara dos Deputados foi majorado para 16%. Isso vai causar um aumento significativo na transmissão de bens, no caso de doação e no caso de herança, porque ele vai dobrar de 8 para 16. Eu, particularmente, não posso concordar com esse aumento de 100%. Eu concordo que a alíquota tem que ser maior, mas ela não pode dobrar, porque aí fere o princípio da não surpresa. O contribuinte não pode ser surpreendido com o aumento da alíquota de 100%. Esse aumento, o dobro de aumento é que eu não estou concordando. Não foi aprovado ainda, falta o Senado Federal, mas se for aprovado, vai ser um aumento de 100%. Cara, isso aí é a reforma. Bom, o que está acontecendo, Toninho? Essa reforma, ela tem vários vieses, não só jurídico, né? O jurídico, eu até acredito que seja o último deles, mas ela tem um viés político muito forte. Se você pegar a nossa história política recente, de 2014, impeachment de Dilma, para cá, o que a gente sofreu com nas nossas finanças, né? Primeiro o impeachment, o Brasil parou, depois veio pandemia, depois da pandemia veio aquela confusão do 8 de janeiro, né? lá em Brasília. Então, aquilo ali, agora nós temos aí esses pacotes que o Haddad está fazendo aí, sem entrar no mérito de quem está certo ou está errado, a reforma está vindo inequivocamente para aumentar tributo. Só que a gente nós temos esse negócio, né? A gente é o efeito manada que a gente fala, né? Nós estamos olhando para uma reforma tributária para arrecadar, mas a gente nunca lembra de olhar para as nossas finanças.
E a reforma tributária está vindo para cobrir uma finança. Então, o que o Sapavini falou aí, aumento de 100% no ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, é um dos itens que estão vindo para a reforma. Então, você tem agora, estão querendo aumentar o fundo municipal, né? O fundo municipal para 60 bi, para chegar a 60 bi, para superar isso, às vezes, em chegar a 70. O Senado já está falando nisso. Então, nós estamos numa fase de análise de reforma para arrecadar. E isso é perigoso. E eu vou falar por que é perigoso. Quando eu comecei minha carreira, eu estudava tributação na Receita Estadual com um grande amigo meu, Rivaldo Mergar. Não sei se vocês chegaram a conhecer. E o Rivaldo era o seguinte, ele falou, Ricardo, eu tenho a minha mente fiscalista e você tem a sua mente voltada para a defesa do contribuinte. Vamos fazer um estudo de manhã, 7 horas da manhã a gente senta lá e nós vamos, sem compromisso com vamos dizer assim, sem um compromisso em marcar posições. Vamos trocar ideias sobre um ponto que a gente identifica lá. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Isso foi em 2008, eu tinha já 2 anos de formado, né, 3 anos de formado, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou, Ricardo, antigamente a gente sentava aqui e falava assim, a arrecadação caiu. Vamos aumentar o tributo dos maiores aqui da... Quem que era o maior arrecadador? Usina Paineiras, Nassau na época. Aumentava um pouquinho o ICMS, supria a arrecadação. Então, isso virou uma cultura. O Estado precisa do dinheiro, o que a gente faz? Aumenta o imposto. Aumenta o imposto. Aumenta o imposto. Aí Isso desde a época dos reis, rainhas, né? O Estado precisa de dinheiro. Aí o que acontece? Vem tecnologia, inteligência artificial, e hoje tudo que se gasta é possível monitorar, mas a cultura de aumentar imposto não acabou. Então aí é esse o ponto que está sendo, que essa corda está esticando. Hoje você é monitorado de todas as formas. O Pix já veio, o Pix é gratuito, Na hora que eu olhei e falei assim, não tem. O Pix não tem almoço de graça. É mais uma forma para monitorar. Daqui uns dias vai ser taxado, não tem jeito. Então, ou seja, nós temos uma reforma vindo extremamente confusa, com uma cultura de aumentar, e o Estado precisa de aumentar, mas a gente não está olhando nossas finanças. A gente não está olhando, e aí eu me remeto de novo, lá em 2013, quando eu trabalhei numa procuradoria municipal, a gente... chegou caneta, licitaram caneta. Você olhava a licitação, uma caneta, R$7, lá em 2013. A caneta você pegava, a caneta tinha que ser igual de concurso, né? Material transparente, a caneta azul de material transparente, né? Porque você não pode falar a BIC. Você não pode... E não era a BIC. Você pegava a caneta e você não conseguia usar, porque ela falhava. Era uma caneta para vender para o governo, a R$7. O que a gente fazia? Pegava o dinheiro do bolso, ia na papelaria em frente, comprava uma BIC a 30 centavos cada uma. E pagava, mas o governo pagava 7. O governo pagava 7. E aí eu te falo, não estou nem falando em corrupção. Eu estou falando de um Estado que é perdulário, que ele gasta muito, e nós estamos no meio de uma reforma que precisa arrecadar mais. Mas que monstro guloso é esse? Ricardo, olha bem. Quando se fala em imposto sobre herança, houve uma época aí que o pessoal estava comentando, não sei se isso passou, se a ideia do governo era esta mesmo, acho que deve ser mais fake news, prefiro que seja fake news, de que você deixar a herança para o filho. O Estado queria ficar com a herança. É mais ou menos por aí. E aí, completando isso aí, eu pergunto, 8 aumenta 100% para 16%. Para fugir desse pulo do gato, ainda é pouco? Ou é melhor você pagar 16% para o governo ou perder a propriedade? Ô Toninho, o meu ponto de vista é sempre o seguinte, é questão filosófica, a sua pergunta. Eu não sou preocupado com o aumento da carga tributária, porque se a carga aumentar para todo mundo e todo mundo contribuir, vai dar no mesmo. O problema hoje é que nós somos um país não auditado, não fiscalizado. Então, aumenta a carga tributária,
Uns vão pagar, uns vão tentar pagar e uns vão se esconder. Aí vem o desequilíbrio. Aí quem não paga tributo, ele consegue vender pelo menos 33% mais barato do que aquele que paga tributo. É isso que desequilibra a sociedade. Então, essa carga tributária, ela não me impressiona. Não me impressiona. Pode aumentar. Se todo mundo contribuir, porque o Estado ele precisa ter uma reserva. Porque o Estado não precisa ser o Estado máximo nem o Estado mínimo. Tem que ser o Estado necessário. Ele tendo a reserva para quando for necessária a presença do Estado, ele ter recursos. O exemplo que nós temos foi a pandemia, que o Estado chegou com dinheiro para salvar. Porque tinha reserva. Porque tinha reserva. Não é que tinha reserva, na não. Empresa, na própria empresa, se não tiver uma reserva... Justamente, mas não era reserva, não. O Congresso autorizou um gasto extraordinário, fora do orçamento, para ter esse dinheiro para entregar na mão de quem estava morrendo de fome. E vai deixar a população morrer de fome? O Estado existe justamente para isso. Então, veja, a carga tributária, o meu sentir é sempre esse. Nós temos de fiscalizar todas as empresas. E fiscalizar não é com 5 anos, não. A empresa deixou de pagar o tributo 1 mês, 2, a fiscalização tem que estar em cima, sabendo por quê. Você não está podendo pagar porque aconteceu algo, ou é má gestão, ou é má intenção. Mas a pergunta porque já descobre logo. Esse imposto sobre herança, volta a falar, que risco o meu filho... O seu tem... Eu posso dar um ponto de vista sobre isso? Por favor. Olha só, o que acontece, cara? A história do Estado guloso que a gente está falando. Você hoje tem um imposto sobre herança aumentando, né? Em via de aumentar. Isso não é só no Brasil. Tem país que é 75% a carga tributária. Do imposto sobre herança. Veja bem, Toninho, olha só. Você tem o imposto sobre herança aumentado no seguinte pressuposto, num fundo. Sim. Olha, você está recebendo uma herança, essa herança está vindo gratuita para você, entre aspas, né? Vem de uma família, vem de um pai que conseguiu fazer um patrimônio, ou de um pai que já herdou, vem de uma casta, aquelas famílias tradicionais, elas vêm de tudo. O que as famílias começam a fazer? Elas começam a criar holdings familiares, para que não haja sucessão, no inventário burocrático. O que o Estado faz? Ele começa a aumentar imposto sobre a holding. Então, você tem ali um fundo dizendo, você está recebendo um patrimônio gratuito. Vamos fazer holding? Vamos, por quê? Até a gente estava numa conversa há um tempo atrás, falando assim, olha, você deixar um inventário parado, você não pode vender um imóvel se não for por uma autorização de um juiz. Você não pode fazer determinados manejos no bem, porque você está em via de inventário, isso não pode mexer de qualquer jeito. Ele estando em uma holding, você mexe, você faz. Se um dos sócios morrerem, a holding está fazendo. Aí eu não estou nem chegando no assunto empresarial, que também é a nossa área, e aí a gente vai transformar isso aqui numa coisa jurídica, de repente a gente com a veia de professor, né, começa a caminhar para a aula. Então, não estou nem dizendo isso. Só que o que o Estado começa a fazer? Ele começa a olhar o que tem ali na holding e começa a interpretar instrumentos legais de forma a tributar mais. De forma a fazer a tributação maior. Então, quer dizer... Não é à toa que o Estado é um leão, né? Tratando de Brasil, como a gente já está cansado de ouvir, que não é um país para amadores, a gente tem que ficar esperto com isso. E aí vem a fala do Sapavini. Você não tem uma fiscalização efetiva para, vamos dizer, uma fiscalização efetiva você tem para arrecadar. Você não tem uma prestação de contas de uma fiscalização efetiva. E aí você acaba sendo onerado cada vez mais. É impressão minha ou essas legislações, essas mudanças, essas aprovações sempre ocorrem no final do ano? Isso aí. No que tange imposto de renda, isso sim. É uma pergunta que mudou a Constituição. Essa lei vai... A Constituição mudou. A Constituição mudou para isso. Isso aí. A Constituição mudou para isso. A reforma previdenciária, final do ano. Isso aí. O calote dos precatórios, final do ano. Final do ano. Essa mudança que pode ocorrer, final do ano. Porque o brasileiro está pensando na praia, no verão e tal. Porque existe um princípio constitucional da anterioridade.
Porque tem que ser votada a lei este Sem ano dúvida, para sem ter dúvida. validade Mas no não ano precisa seguinte. votar em maio, abril, porque tem que ser pró de dezembro. Não, mas a cabeça do... inicia-se a discussão. Sim, mas proposital, Mas- É proposital. Ó, Eu acho eu que sempre brinco. Você O lembra cara do tá saindo de IPMF? férias, A Perfeito. toque de caixa, aí a sessão Perfeito. Você lembra, extraordinária, Por essa, pra ra- aprovar. por essa razão, eu falo da filosofia jurídica. Onde é que a população brasileira está no final do ano? Tomando conta da política, tomando conta da economia e da finança, ou está na praia? Não, praia e pensando no carnaval. Não, quero Carnaval. saber. É o melhor momento. Agora, Melhor veja bem. momento, melhor Então, momento. veja bem, se você é um estrategista político, você vai colocar isso em votação quando? Quando tá Quando está todo mundo aqui em março? Foi quem Você vai colocar disse- justamente em dezembro. Quem disse aquela frase que o povo quer... Que inclusive o Ferraz repetiu essa frase algumas vezes. Que é o povo só quer pão e circo. Pão e circo. Esse é o presidente francês. Quem falou que começou essa frase? Tem Ah, alguém? rapaz. Foi Roma, não foi não? Hein? Foi Roma. Foi Roma. né? Foi Roma, por causa do Coliseu. Ah, foi. Se Pão der e pão e circo, pão e circo, circo, pão e circo. pão e circo, Coliseu. Eu não vou Mas dizer continua. o nome, não sei se Até foi hoje, Nero, isso é mas cultura- foi Roma. isso é Foi Roma, cultural. foi Roma. Auxílio emergencial, bolsa, é o pão e circo. Olha só, eu falo nas aulas tributárias o seguinte: a gente está lá, na época que surgiu o IPMF. A emenda constitucional ela falou assim: ó, esse imposto ele não atende à anterioridade, que é aquela da virada do ano, só pode entrar até 31 de dezembro para cobrar no ano seguinte, e não atende a 90º, porque se virar o ano em dezembro para janeiro, você tem que ainda esperar 90 dias. E aí não tinha. Aí para aprovar. então, aí. aí eu Três da manhã na conto, sessão. aí eu conto para os alunos o seguinte: você imagina, seu dinheiro acabou para você tomar uma cerveja no Réveillon. Você vai num posto, você vai num caixa eletrônico 24 horas, você chega lá, a fila tá grande e é 11h58 e a pessoa da frente está tirando. Quando dá 00:01, a pessoa da frente saiu já tirou o dinheiro antes de meia-noite. Quando você tirou o dinheiro, você já está sendo tributado aquela pessoa não, que é a não surpresa que ele fala. Então, e essa pergunta sua, houve a mudança na Constituição por isso, porque o legislador, e esse é outro problema, a nossa legislação tributária, ela já é confusa porque o legislador ele não confia nele. Ele joga tudo para dentro da Constituição porque fica mais difícil alterar. Tanto que você vê, se fosse uma reforma tributária, por exemplo, nos Estados Unidos, onde está tudo na lei, isso aí já tinha aumentado há muito tempo, a gente já estaria pagando há muito Isso tempo, aí. já estaria todo mundo Isso morrendo aí. há muito tempo. Mas não, está aqui na Constituição por quê? Forma de alteração complexa, Aline, precisa mas de... a Constituição, isso aí é uma coisa meio mandrake. Porque fala que é cláusula pétrea, que você não aprova fácil. Mas vamos voltar aqui no tempo, rapidamente, em 2021. Simples. O governo tem um orçamento, que ele começa a fazer o orçamento do outro ano, sabendo quanto você vai ter para gastar naquele ano, X. E para cada lugar tem um dinheiro que vai. Para isso, para aquilo, para aquilo outro. E tinha um dinheiro disponível precatório. Todo ano paga esse precatório. Precatório é o quê? Você tem uma dívida com a União, qualquer um pode ter essa dívida. Você bateu o carro ali no asfalto, entende que o asfalto estava quebrado, ajuiza uma ação contra a União, ganha essa ação e você receber em precatório, porque tem que ser acima de 60 salários em precatório. Então, qualquer pessoa pequena teria direito. Professor que não recebe aquele valor e soma valor de 10 anos, 40 anos demora uma ação no Brasil, 50 anos, no final ele tem que receber 1 milhão, porque pouquinho virou precatório. Aí o governo chegou e falou: poxa, esse dinheiro precatório, que dava mais ou menos 70 bilhões por ano, poderia usar para mim, né? Poderia usar para quê? Não, poderia usar fácil. Eu vou inventar o que é para o auxílio emergencial dos R$600, a Câmara vai aprovar e eu mudo a Constituição. Aí eu mudo aonde? Que lá que está escrito. Você tem que escrever o precatório até 1º de junho, aí paga no outro exercício o valor que der. Se der 60 bilhões, 70, 80, paga. E a gente fixa um valor menor, coloca uma ordem, quem tem 80 anos recebe 90, 100, e quem tiver a mais disso longe vai levar um calote. Serginho, veja, tá tudo certo o que você falou, mas eu entendo aí que a culpa é nossa mesma. Porque, veja, o governo, ele não faz nada que não esteja na lei. Quem aprova a lei é o deputado que você elegeu. Se você não sabe escolher e vigiar o seu deputado, a culpa não é do governo. Que aquele papo furado, que é a causa pétrea, que ninguém muda. Não, a cláusula pétrea não muda. A hora que você quiser. Não muda, Serginho. A cláusula pétrea, só você fazer uma emenda constitucional. Não, a Constituição, no artigo 60, diz qual é a cláusula pétrea que não pode ser mudado. Não pode, você está confundindo cláusula pétrea com direito fundamental. Fundamental, isso aí. E seria no artigo 5º, artigo 7º,
o resto, toda a Constituição você muda. Sim. Não. Não é. Direito social e fundamental, Veja. sétimo. Veja, os direitos e garantias fundamentais é cláusula pétrea. Não muda. Mas veja, aumentar a alíquota de imposto não é cláusula pétrea. Fora desse Não é. artigo, você muda. Não, mas não é cláusula pétrea. Não é, dizer que não é. Fora do artigo 5º e 6º. Veja, Mas veja, cláusula pétrea pétrea pode ser mudada também. Lógico. por outra Constituição. E eu vou alertar, nós estamos ficando técnico demais, tá? Daqui a pouquinho nós estamos. É verdade. Pelo amor de Deus. Agora eu tenho um negócio para falar. Aqui, né? Não, agora eu tenho um negócio para falar. São três professores universitários. Não, eu sou professor, não. Você não é não? Não, você não é não, né? Não, Você é aluno dos dois? Não. Eu fui meu professor. Professor. Aham. Eu mexo com aposentadoria só. Só aposentadoria. De Jesus para cá ele foi professor de todo mundo. Gente, Todos os dois foram meus alunos. vamos falar um pouco de imposto de renda agora. Bora. Porque vocês citaram aí a questão do chegar no final do ano, né, Sérgio? Chegar no final do ano, muda. Mas proposital. essa mudança, quem vai pagar é quem está começando lá, fevereiro, março, abril. Você não sente Imposto isso, de não. renda. Aí só começa a funcionar o Brasil depois do carnaval. Depois do carnaval, então. tem que pagar isso aí. Então, mas é quando é que você começa a pagar o imposto de renda? Começa a fazer o imposto de renda? Ô, Toninho, Então, ô, Toninho, a gente bota a raposa para tomar conta do galinheiro e reclama que ela comeu os ovos. A culpa é de quem? É da raposa? não. A raposa está seguindo a sua natureza. A culpa dos ovos serem perdidos é nossa que botamos a raposa lá. Então, a gente vota e não vigia o seu vereador, não vigia o seu deputado. A gente fica discutindo presidente, a gente fica discutindo governador, fica discutindo prefeito, Mas quem manda que são é a Câmara. presos na lei. Quem É o manda Congresso é que Câmara manda, e é o Congresso. Congresso. Então, mas veja, vamos perguntar, você votou em quem para deputado e vereador? Quem lembra? A maioria não lembra. Não lembra quem votou. E ele que manda. E é ele que manda. Então nós temos que controlar, é esse político aí, vigiar, porque esse camarada ele só tem medo do voto, ele não tem medo de mais nada. Será que o político hoje tem medo de voto? Do voto hoje? Eu acho que ele está tão sem vergonha que não Não. tem medo de voto, não. Tem sim, Toninho. Tem não. sim. Não acredito mais. Tem umas Olha tragédias só, pra tem ganhar. sim. Não é assim, não. Ficar no poder é muito gostoso, é muito bom. Ninguém quer se aposentar, né? Ninguém quer se aposentar, e quer ajeitar pro filho. Ninguém quer se aposentar. Mas Ter aí esse você- poder é Olha muito bom. só, retomando o imposto de renda aí, você falou para mim o mais cruel hoje no imposto de renda é o aumento todo ano. Aí você fala, pô, mas o imposto de renda não aumenta todo ano. A correção da tabela não é justa. Isso aí. Há 5, 10 anos atrás, quem ganhava 5 mil estava na linha de isenção. Hoje quem ganha 28. 2 mil Ah, e tá. 2.800. mês. No geral, é 28 Você mil hoje. né? atualiza a tabela. Hoje quem ganha 2. Como é que Se funciona? atualizasse a tabela, quem recebesse 10 mil por mês não pagava imposto. Porque a tabela Então, precisa sim, atualizada. isso aí. Por isso que Parar você de atualizar a tabela. Repara por que o governo todo ano fala assim, esse ano bateu recorde. Esse ano bateu recorde. Por quê? Aumenta a inflação, há uma necessidade de aumento dos ganhos, há uma necessidade... A tabela da isenção, ela não aumenta de acordo com a inflação. Proporcional. Isso é aumento disfarçado de tributo. Então você hoje, pessoas que estão ganhando cada vez menos, estão pagando imposto de renda cada vez mais. E aí que tem um problema. É para pagar ou não é para pagar? Não. A tabela também é injusta. A tabela dá três faixas que às vezes uma pessoa... Olha só, Toninho. A pessoa está numa linha de salário mínimo que ele ganha... É 2.800 hoje a tabela? Eu não sei de cabeça. É 2.800 3. É, 800 2.800. e pouco, quase Vamos, 2.900. vamos fazer de conta que é 2.800. 2.800. O cara recebeu 1% de aumento, 2% de aumento, ele foi para a linha da tabela. Ele vai ter um desconto de imposto de renda de 7,5%. 7,5. Ou seja, ele vai ter redução de salário. E eu vou fazer o quê? Está na lei. É Só tem preferível não 1% receber. de aumento, Somos 7 escravos descontos. da lei. Mas é muito pouco, né, cara? O Então. cara ganha menos de 3 mil reais e tem E que pagar pagar imposto. imposto de renda. Então, pessoas... Aí você vê, né? Nós temos uma discussão no Brasil sobre o imposto de renda sobre o lucro. Porque o imposto de renda sobre o lucro, ele não existe quando vem para o empresário. Aí você pega, mas é justo, está tributado na empresa. Sim, é justo. Quando você olha para o direito, está justo. Agora, quando você olha para o fato em si, você olha que os mais ricos, eles não pagam tanto imposto de renda. Você quer ver uma coisa? Distribuição de lucro de banco. O acionista que recebe lucro lá, ele ganha Dividendos. 170 milhões em dividendos e não paga imposto de Não paga renda. imposto. Por quê? Porque ele está recebendo lucro.
O problema da almoção Entendeu? demorar tanto tempo, por exemplo, Então. o cara recebe salário mínimo, aposenta. Aí ele vai receber o atrasado, que demora muitos anos a ação acabar. Aí quando ele recebe atrasado, tem 30 meses de atraso. Ele vai receber 50 mil reais. Paga por renda. Paga Mas eu por ganho um salário mínimo, mas acumulou. Isso aí. Aí você pode acumular, mas não é justo, eu estou pagando acumulado. A culpa não é minha que atrasou. É do governo federal que não pagou. É do judiciário que não andou. Eu tinha direito a isso. Então, se eu tenho direito e demorou me pagar, por que eu vou pagar imposto de renda se eu ganhei um salário mínimo? Mas acumulou um sobre outro, sobre outro, sobre outro, sobre outro, no final dos 50 mil. Eu vou pedir Vênia para discordar em uma parte, porque eu sou leitor de Immanuel Kant e, no meu entender, todos têm que pagar imposto. Não deveria existir isenção para ninguém. Isenção para ninguém. Para ninguém. Sim, mas uma taxinha. Sim, o percentual. Então, Percentual. Quem recebe um salário mínimo deveria pagar o imposto de renda, e quem recebe 170 milhões aí de dividendos também tem de pagar o imposto de renda. Por que isso? Porque hoje a Aquela pessoa... velha história, se todos pagarem, Fica barato para todos. fica bom para todo Para mundo. todo mundo. Porque olha o que acontece, a pessoa pensa que não paga o imposto de renda, pensa que não paga. Ela recebe a faixa de 2.800, ela pensa que não paga. Aí, veja, ela não cria a brasilidade. Ela vê alguém destruindo uma praça, ela imagina o seguinte, aquela praça não é minha porque eu não pago imposto, mas paga embutido no preço. Então, tem que tirar, deveria de reduzir a carga tributária no consumo para a mercadoria baixar o preço e cobrar imposto de renda de todos. Recebeu um salário mínimo? Paga. Todos devem contribuir com alíquota proporcional, evidentemente, mas cobrar de todos, porque tira a brasilidade da pessoa. Ele vê uma pessoa destruindo uma praça, destruindo um bem público, ele não se sente dono, porque ele acha que não paga imposto, mas ele paga embutido no preço. Então ele não sabe que paga e paga. Aí a legislação é feita para nos enganar. Nos chamam de contribuinte. A legislação não nos chama de pagador de imposto, nos chama de contribuinte. E o que a gente aprendeu lá no dicionário? Quem é contribuinte? Contribui quando quer, com o que quer. Facultativo. E é assim. O próprio nome tributo. Tributo, eu vou prestar um tributo ao Toninho, vou prestar um tributo a você. Tributo é O palavra. nome? Tributação. Tributo é palavra. Tributação. Tributo é palavra polissêmica que comporta diversos conceitos, mas eu insisto com a palavra Mas não contribuinte. tem imposto de renda, é imposto. Sim, mas eu continuo insistindo com a brasilidade. A pessoa não, aliás, a pessoa paga achando que não paga. Aí ela não se sente no dever de cobrar das autoridades. Por exemplo, é direito de todos exigir prestação de conta do município, do Estado e da União. Quem faz isso? Mas é cultura Quem é? também. Sim, mas veja, Cada preocupado com o carnaval, cabe a com nós, a mas praia. cabe a nós, Não está preocupado em cobrar nada. cabe a nós ensinar aos nossos filhos, ensinar as pessoas que estão ao nosso redor. Fisiológico, né? Sim, mas veja, o que É Cabral isso aí. sim, né? mas veja, mas concordo o que com seria você. do Concordo. mundo se não fosse a É longe. filosofia? Aqui, na época velha na época da Assembleia Velha, ali na Praça João Clima, perto do Palácio, tinha um deputado federal, que é médico, uma figura fantástica, eu acho que vocês conhecem, o Dr. Luiz Buais. Nossa, mãe do céu. Velho para contar piada, para brincar, um cara gozador. E eu caí na esparrela de brincar com ele. Dr. Luiz, não esquenta a cabeça não, esses deputados lá em Brasília, esses deputados lá em Brasília se sentam, são tudo analfabeto, se sentar pelado na praia faz um O quadrado. Falei assim com ele, sentar pelado na praia faz um O quadrado. O senhor é médico, mas os outros, se sentar pelado na praia faz um O quadrado. Ele falou assim, e botou a mão assim, garoto, bota a mão pro céu, que eu sou analfabeto, porque quem faz a lei para ti, ele fez assim para mim, para te enrabar, são os letrados. É verdade. Aí verdade. criaram o quê? A figura dos procuradores. Qual é a função do procurador? Procurar pelo em casca de ovo. Em 2000, Quando não encontra, ele inventa e dá um jeito de encontrar. veja que a culpa é nossa. O político ele quer que realmente você fique agarrado com o Bolsonaro, com o Lula, com o governador, ele quer que você fique agarrado com o prefeito. E não preste atenção Não prestam nele. nele, no Congresso e nos vereadores. Em 2003, quando a taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional, a taxa ia acabar, e a taxa era negócio de 3, 4, 5 reais, era um valor desse aí, 2003. Na faculdade e na escola da magistratura, onde eu ministro aula, eu falei com meus alunos assim, aqui, vamos lá, porque eu era do
eu era da Procuradoria do município. Vamos para lá porque eles vão votar agora, eles vão tirar a taxa de iluminação pública e vão criar um outro tributo. Já estava se falando em criar a contribuição de iluminação pública. Veja, só a Faculdade de Direito Foi nessa época que teve taxa de lixo? Não, a taxa de lixo bem depois. Vem antes. Taxa de iluminação pública, tiraram, taxa de o Supremo julgou inconstitucional, não paga taxa de iluminação pública, inconstitucional. Mas veja, eles marcaram uma agenda lá para votar a contribuição de iluminação pública. Aí eu falei, só na Faculdade de Direito, eu dou aula para 100 alunos. Falei com 100 alunos, vamos para lá. Isso era perto do verão. Foram 2 alunos. Alunos. Foi muito, hein? Foram 2 alunos. Aí, veja bem, no ano seguinte, surgiu a contribuição. Foi votado no ano seguinte começou a contribuição. Aí, deixou de pagar R$5, a contribuição de iluminação pública veio 15. Aí eles apareceram para reclamar. Mudou o nome. Mudaram o nome e aumentaram. Mudou o Mas nome. veja bem, aí quando a turma falou comigo, eu falei assim, você estava onde nessa data aqui? Eu estava na praia. Então. Então não reclama. Adivinha? Os E aqui? ausentes nunca têm razão, rapaz. Os ausentes já perderam. E a história da aprovação? Prefeitos do Brasil inteiro foram para lá para aprovar, você lembra? Sim. Prefeito do Brasil inteiro foram para Brasília para aprovar isso aí. Sim. E outra coisa, só aprovou na Constituição direto. A Constituição ela não tem tradição de instituir tributo. Esse tributo foi instituído pela Direto. Constituição. Ele só fala assim, ó, tá aqui, a contribuição vai ser instituída, o município já pode ir. Isso Não aí. passa nem por lei complementar, Isso não. aí. Você Contribuição. pode, cada não município precisa já pode complementar. instituir o seu. Isso aí. Então, quer dizer, Na Câmara Municipal, Maline, a votação estava acontecendo e o prefeito falando com os vereadores, pelo telefone assim, ó, faz assim, faz assado. Mas cadê a Na sociedade? realidade, vou começar por os vereadores hoje, a função dos vereadores, eles têm 2, né? Fiscalizar o executivo e criar leis. Eles não fiscalizam e nem criam leis. Isso aí. Ninguém está preocupado. E, Toninho, preocupado a com gente isso. tem isso. Tem quantas emendas constitucionais? Rapaz, eu não me recordo que já tem. Mas 150. Já está passando. 103 foi em 2019. Então já tem mais de 150 emendas à Constituição. Quantos artigos? A Constituição 250. 500. Bastava 250. Então, 250. Mas e os das disposições constitucionais que são transitórias? Tem mais 250? É. Então, só os artigos, Não dá só 500, os artigos não. da Constituição, quase que daqui a poucos anos vai ter mais emenda do que artigo. E que tal se tivesse um artigo só na Tem Constituição? mais Constituição. Não. E que tal se tivesse um artigo só na Constituição? Da seguinte forma: todo brasileiro terá que ter vergonha na cara. É verdade. Revogam-se Disposições disposições em contrário. Só um. Todo brasileiro Mas nos terá Estados que Unidos ter... a Constituição é A pequena. Constituição é são cinco. pequenininha. Não, são 54. Não, 50, Mas 5 é mais pequeno. 5 que... Acontece que a Constituição dele é de Abraão Lincoln, tem 200 anos. Mas por quê? Só trata de direito Só fundamental. está de fundamental. Então, A mas eu tô tributação dizendo que tá tem na lei. 5 que eles Faz a trabalham em conta cima nossa, deles. ó, 200 e poucos artigos, 200 e poucas transições e 150 emendas. A Constituição está com quase 1000. A coxa de retalho. Tudo detalhado. Toda retalhada. mudou, tudo, Rapaz, mas veja bem, sendo detalhada tá essa confusão, imagina se fosse igual nos Estados Unidos, onde a jurisprudência serve para... Não, é igual. Ainda tem É por essa isso que eu tô também. falando. Não, O aqui próprio também tem legislador não confia nele, cara. Pai, O próprio Aqui tem legislador não muita, confia tem muita nele. lei que Que tem que bom. chegar no Supremo para mudar Que bom. contra a Constituição. Só muda lá. Que bom, que Vai bom. brigando até chegar Que lá. bom que a nossa Constituição é rígida. É rígida bom. e prolixa. concorre Ela vai com você. longe. Se não fosse rígido, com essa mudança toda. Imagina se fosse igual a americana, igual a inglesa, que nem escrita ela é. O cara levanta lá, hoje nós vamos aumentar tributo. Uma vez. É constitucional. Mas não é assim, não. Não, né? uma vez o cara inglesa- falou uma frase muito interessante. Falou assim, ó, jurisprudência. Outros países mais desenvolvidos, quando se cria uma lei, a pessoa ouve, criou essa lei. Ele pensa assim, como eu vou cumprir essa lei? Isso aí. O Brasil cria uma lei. Aí o cara pensa, como eu vou dar um jeito de não não cumprir burlar essa lei? Isso aí. É assim que Eu vou dar um funciona a exemplo. cabeça do Eu vou dar um brasileiro, cara. exemplo. Eu vou dar um exemplo. É, O ué. E quando funcionário. você fala brasileiro, você não é brasileiro, não? Sou Ó, nós, você pensa, nossa, nós. cabeça. Bom, então é Ó, nós. tem uma placa Nós. proibido de estacionar. Como é que eu vou burlar essa placa? Não, Eu vou parar olha de só. lado o carro, vou fingir que estou parando. É a Serginho, cabeça, eu vou dar um moça. exemplo clássico. Pra tudo quanto é exemplo área. clássico, sem trazer viés. Funcionário perde um braço. Ele entra na justiça e recebe a indenização pela perda desse braço. Não tem imposto de renda. Porque imposto de renda não incide em verba indenizatória. Indenizatória não. Parlamentar tem que fazer a mudança dele de onde ele mora para lá. Ele recebe uma grana de verba. É 30, 60 mil
de uma verba que vai auxiliar ele na mudança. Isso é verba indenizatória, ele não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda. Magistrado recebe auxílio moradia para... Tá Mesmo morando na constitucional. cidade. Auxílio moradia. Alguns recebem lei, né? verba indenizatória que não incide imposto de renda. Os auxílios, eu estou falando magistrado, mas vamos jogar para todo funcionalismo não, todos os cargos de poder, principalmente cargo majoritário, você tem as verbas indenizatórias recebidas, aí sai no noticiário, desembargador em São Paulo recebe 700 mil por mês, e o teto é 40 mil, 39 e pouco. Ou seja, o ministro do Supremo, ele ganha 39, ninguém pode ganhar mais que ele no Brasil. Só que o que acontece? Quando você recebe indenização, pode. Pode. Isso. E a indenização é indenizatória, não recebe imposto de renda. Porque se um trabalhador perde um braço e é indenizado, o magistrado recebe 700 mil porque ele foi indenizado. E aí... Natureza mesmo. A natureza é mesmo. mesmo. É essa a crueldade da burla. Vamos fazer o seguinte agora. Antes de entrar na parte da Previdência aqui, vai deixar o Sérgio falar um bocado, que falou pouco até agora. Falou. Falou pouco até agora. Gente, nós estamos aqui com três motociclistas e não chame motociclistas de motoqueiro, porque são duas Não, mas a gente é contrário, a gente gosta de chamar de motoqueiro. É motoqueiro. A gente é motoqueiro. 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 A gente só faz merda. Só faz merda. Motoqueiro. São Negócio de frescura que motoqueiro é motoqueiro. São advogados, motociclistas e tem histórias para contar. Mas uma que eu não vou permitir que vocês saiam daqui sem contar é a história do STF. Qual das É vezes? do STF. Eu, você e Piseto. Vou cortar o cabelo? Não. Eu chego para esse camarada aí Vai. e falei bem assim, Serginho, estou precisando ir lá no STF protocolizar uma peça aí, o prazo está esgotando e tem que ir lá. Você vai comigo? Você lembra da época isso aí? Quando a época era papel, hein? Papel, Hoje é tudo eletrônico. Eletrônico. Aí ele, vou ter que adiar aqui, fazer isso, ajeitar, cancelar uns clientes aqui, dar umas reuniões. Não, mas tem que ir, vamos embora. Aí, Piseto mesmo, Piseto tem que ir lá, vamos. Saímos daqui, vamos embora, chegamos em Brasília. Chegamos em Brasília, nós paramos na porta do STF. Aí o Sérgio para mim, Sapabini, cadê a petição? Falei, que petição? Não precisa protocolizar aí, rapaz, a petição aí no STF. Não tem nada para protocolizar, não. Eu só chamei para dar uma volta de moto comigo. Isso aí, foi muito. Zangou. Já nós estamos aqui? Vamos para Goiânia. Já perdeu tudo mesmo? Outra para descontrair. A história que você é um cara bem economista. Né? Não, Economista. Aí economista, tá? Economista. Aí economiza. Mas muito. Aí economiza. Aí Se bobear, ele põe um pneu de bis na Um moto. estrategista da economia. Aqui, estrategista da economia. Não, aí Eu não gosta de pagar pedágio, Não. disputa posto de gasolina mais barato. Como é que é essa história na estrada? Isso aí é estratégia de Sérgio. Ele fala isso e joga tudo para cima de mim. Mas quem conhece no nosso meio, quando ele está falando, sabe exatamente de quem ele está falando. Ele está falando de si mesmo. Ele acabou de falar aqui, ó. Esse negócio da gasolina que acabou. Toda viagem nossa. Ele sempre fala, você escolhe tudo, porque onde ele vai, ele consegue ver onde é o mais barato, a gasolina é mais barata. Ele passa o olho, 3 centavos melhor, para ali. A comida aqui, seguindo o que ele faz, você vai na boa, só na economia. Tá na economia. Porque ele vai, mas tem um hotel melhor, mas esse aqui, o que tem rato barato, é mais baratinho. É mais barato. Esse é melhor. E aí você vai tudo, aí vai sempre nisso. Nesse Mas eu vou batidinho. contar a história do Esse pedágio. batidinho. Eu quero saber a história do Já tem pedágio. vários do Não, mas a história pedágio. do pedágio que contou aqui antes do programa. Aquela do John É que Boy, era- do é, John Boy, é, do eu John sei, Boy. mas Fácil. É. Ali é só essa? Nossa Senhora. Esse John Boy é amigo nosso. É compadre meu e é amigo nosso. E ele é doente, ele está com problema de não anda e tal, e bateu de moto, né? E ficou com problema com sequela. E a mãe dele ia mudar para o Espírito Santo. Ele mora em São Paulo, mudar para o Espírito Santo. E falou assim, tem que trazer a mudança. Ele tem uma SPIN. Colocar toda a mudança na SPIN, vocês buscam ele em São Paulo e trazem e levam para Vitória. Tá bom. Foi eu e ele lá, pegamos o avião, fomos na casa dele, chegamos lá, botamos tudo na SPIN, botamos o John Boy, ele é Rodrigo, mas o apelido dele é John Boy. Cabe uma história também. Aí tem outra história do John Boy. Tem a história do muita John Boy. Aí, vindo de São Paulo,
Sapavini tem essa mania de não gostar de pagar pedágio. Não é porque ele é pão duro, não. Porque ele não gosta de pagar pedágio. Não gosta. Ele quer passear mais de carro, dar uma volta maior. Pedágio só é aumenta tributo. 400 quilômetros. Pedágio é tributo. É, Sapavini não tributo, paga tributo. não quero pagar, Que perigoso não é, e né? tal. É melhor passar por Minas, andar 400 quilômetros a mais do que andar na Dutra com toda a segurança, com carro que você apoiar. Minas Gerais não tem nada, deserto, o carro quebrar buraco. Mas é melhor. Experiência, melhor, aventura, beleza. Aí passamos por lá. Passemos de moto. Esse trajeto a gente faz de moto, longe. Dessa vez estava de carro, com o John Boy. Saindo de São Paulo, Blitz, parou a gente. O policial perguntou para onde estava indo. Falou, Espírito Santo. Aí o policial, essa placa do carro é de Santo André. Vocês estão passando por Minas Gerais, para ir para Vitória? Falei, estão andando 400 quilômetros a mais? É. Por quê? Não, porque a gente não vai pagar pedágio. Aí o policial olhou para a cara da gente, aí eu falei pro meu compadre, pergunta ele aqui, que o meu compadre não consegue falar direito. Policial, pergunta se é verdade. John Boy, fala com ele se é verdade. Aí ele babou, é verdade. Aí o policial olhou, falou, não vou discutir com vocês mais não, vou deixar aí que é melhor, e foi embora. Aí eu falei, Sapa, Não confio em nada que vocês estão falando, mas pode ir embora. pode ir embora. Aí a gente chama ele de Sapa. Eu falei, Sapa, você tem certeza que a gasolina vai dar? Tá tudo calculado. Tudo calculado. O carro faz tantos por litro, dividido por tanto, vezes tantos quilômetros, e a estrada melhorou porque está chovendo, ainda mais devagar, vai economizar mais o carro. A Spin gasta muito, Sapa. Não, mas eu já vi que a Spin vai chegar nesse ponto, tem menos morro e vai chegar no posto. Aí foi. Antes do trevo, eu falei, cara, tem um posto aqui. Eu estou vendo também esse posto. Aí ele falou assim, mas a gasolina é 4 centavos mais cara no posto que eu conheço. Mas o posto é onde? Daqui a 37,5 km. Mas, cara, você sabe de cabeça, eu passo toda hora aqui. Você já passou quantas vezes aqui? Eu falei, umas 5. Eu já passei 40 mil aqui. Então sei todo onde está o posto. Tá bom. Aí foi indo. De repente acabou a gasolina. Que ia acontecer isso. Chovendo, meu culpado aleijado não sai do carro. Ela falou assim, o culpado abriu a boca e falou, eu não vou sair daqui. Eu falei, é ótimo, boa, você não vai sair daí mesmo. Se tentar Quem sair, foi levantado aqui? Quem é o animal que não quis parar no posto de gasolina. Saiu do carro triste, nisso que ele saiu, passou um carro, um padre, num Gol. Você tá indo pra onde? Não, acabou a gasolina e tal. Eu te levo no posto ali, é 1 quilômetro e pouco daqui. Aí ele, tá vendo? Eu não falei que era 4? Falei, quase. Mas não acertou, é quase. Aí ele foi lá de carro com o padre, chegou lá, o padre deixou ele lá, e ele falou assim, eu tenho que voltar, trazer gasolina. Deram um galãozinho para ele. Aí tinha um cara de caminhonete, falou, estou indo para lá, mas eu faço o favor de trazer você para cá, porque eu estou vendo, você é uma pessoa boa, tem uma pessoa doente no carro e tal. Aí trouxe. Aí ele trouxe o galãozinho, o cara voltou, aí olhou para cada gente e falou, você não está vendo que eu resolvi o problema? Vocês são muito desesperados. Só porque o carro quebrou no meio do nada, pareceu um padre. O carro nem quebrou, né? O cara acabou a gasolina. Acabou a gasolina, foi pro posto. Aí no posto eu gozando a gente. Aí não falei que aqui é 3 centavos mais barato? E era realmente 3 centavos mais barato. Ele tinha razão. Ele tinha razão. razão. Agora tem um fator. Quando isso aconteceu, o fato é real. Eu só tenho dúvida. Por quê? Quando isso aconteceu, Marlene, tem que te contar uma. Você não sabe o que aconteceu. O Serginho, ele contou exatamente a mesma história falando que era Serginho. Não tem o copo do Jô Soares, ninguém sabe, tá dentro? Aqui ninguém sabe quem que fez essa merda. Mas ela aconteceu. Ela aconteceu. Serginho que falou que calculou o poço, Serginho que falou ela que... aconteceu. Ele contou. Aí Serginho chega e conta. Eu falei, rapaz, deixa quieto. Mas pelo tempo que a gente viaja junto, quem tem o hábito de fazer isso? Eu? Não. Aqui, mas deixa eu te contar outra boa. O Serginho é Gente, mestre. Não, em Serginho- cima de o Serginho- duas rodas, tudo O Serginho é motoqueiro, como vocês querem ser chamados. Motoqueiro mesmo, ruim. Uma vez nós fomos para Curitiba, eu e ele. Aí chegamos lá em Curitiba, pai, tava chovendo. Aí ele falou assim, a gente, tem um município aqui, rapaz, um bairro, que tem os melhores restaurantes do Brasil. A gente podia ir lá. Mas só que tá chovendo. Aí tá chovendo, vou ter que pegar um táxi pra gente ir lá no Só Santa um detalhe, Margarida. a gente foi de moto esportiva, Isso. uma mochilinha, que não tem onde levar roupa. Aí o que a gente leva? Roupa de moto, bota, jaqueta e tal. E para andar lá, a gente leva uma chinela havaiana, uma bermuda e uma camisa só. Camisa de time, de Ele várzea. levou uma camisa da usina Paineiras rasgada e eu do Flamengo, buraco, não sabia que estava velhinha a camisa, levou uma camisa velha. Bermuda Uma tactel. camisa, bermuda tactel. Amarela. Imagina, sair em Curitiba de chinelo, bermuda e furada e camisa Paineiras. No inverno? No inverno, foi No julho? inverno? Não, mas aí veja bem. Aí o negócio é esse. Aí a gente largou a moto aqui e fomos para um shopping perto. O shopping era do outro lado da rua. Aí, mas tem esse bairro aqui, tem esse restaurante famoso, é Santa Margarida, o nome do bairro lá. Santa Felicidade. Santa Felicidade, né? Vamos lá, vamos. Aí, ao invés da gente voltar no hotel para botar roupa, não. Mas não tinha roupa, não, mas eu tinha Ah, é? essa roupa mesmo.
Camisa, chinelo e... Pegamos um táxi. Aqui, leva a gente pra Santa Felicidade, no melhor restaurante que você conhecer lá. Madaloso. Um negócio assim. Madaloso. Rapaz, quando nós chegamos lá, tava chovendo, Toninho. Eu comecei a ver carro importado parando, mulher de salto alto. De smoker, subindo. Subindo. Eu pensei assim, isso nesse ambiente não é pra nós. É esse mesmo, vamos entrar. Esse ambiente não é pra nós. Aí, Para Toninho. vocês era pouco salame. Eu entrei, Não, lugar. entrei. Como que você não entrou, não? Não, pera, Aí- tentamos entrar. Você não entrou, não. Tentamos entrar. Foi. Aí o traje era esse mesmo aí. Esse camarada com a camisa da usina Paineira, eu E camisa ele do do Flamengo, Flamengo. bermuda taquetel, sandália havaiana. Sandália havaiana não, sandália titio, que havaiana é negócio de luxo pra nós. Havaiana. Aí, rapaz, eu tava atrás e ele ia pagar o táxi. Como tava nebrinando, eu saí rápido e entrei no Madaloso. O cara que fica na portaria ali, né, controlando quem entra e quem sai, ele tava conversando e não viu eu entrar. Eu entrei e passei. E fiquei esperando por ele. Ele pagou o táxi e veio arrastando o chinelinho dele. Quando ele chegou na portaria, o cara estava lá, né? Ele, pois não, sai para onde? Não, quero entrar aí para jantar. Mas você não pode entrar com esse traje aqui, não. Como é que você deixou essa Pavinha entrar? Quem é essa Pavinha? Falei, aquele cara entrou com. Aí ele, você. Vem cá. Quando ele virou, você entrou também. Não, eu não entrei. Ele entrou. Aí tirou ele lá de dentro. Me tirou, Certo, botou sai, embora. sai. Aí ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, que vergonha, rapaz. 2 advogados de Cachoeira sendo expulsos de restaurante. Eu falei, expulso ou não? Nem entrei. Você que entrou e foi expulso. Tá pra ver, você tem dois estados só que você não conhece, né, de moto? Só 2 Só estados. Roraima e Amapá. Roraima e Amapá. E nós vamos fazer isso esse ano, dia 26 de janeiro. 16 de dezembro, aliás. Eu, Marlene e o Átila Semprina, que você conhece, Átila Ferreira. Sim. Nós vamos para Belém. Aí de Belém a gente coloca a moto na balsa e vamos a Roraima, né? Boa Vista, e depois a gente volta, de lá a gente vai para o Amapá, na capital Macapá. Volta para Belém e de Belém a gente desce pelo Maranhão, São Luís, desce pelo Piauí, Teresina, Picos, sai na Bahia e vai embora. Porque não tem estrada pra esse lugar. Tem que pegar balsa. Tem que pegar balsa. Roraima, né? Roraima e Amapá tem que pegar balsa. Tá. De Belém para lá, Vocês já cortaram o Brasil de ponta a ponta ponta. a ponta. América do Sul. Quais os países? Do Peru para baixo, todos eles. Todos eles. Peru, Chile, Argentina, Bolívia e Brasil. Todos eles. Família de vocês. Como é que Eles mandam. Eles mandam? mandam, Pra ficar livre de vocês? vai. Pra ficar livre de vocês? Manda embora. Tá. A minha mulher começa a me ver meio alterado, meio estressado, ou meio cabisbaixo. Ela fala assim, você precisa viajar, não tá? Tô. Teve uma vez, Toninho, eu acordei, era 1h30 da manhã, mais ou menos. Aí ela falou assim, você tá agitado demais, tem que fazer uma viagem de moto, rapaz. Vou fazer isso agora. 2 horas da manhã eu saí. Quando deu 5 horas da manhã eu estava no Rio. Quando deu meio-dia eu estava em São Paulo. Quando deu 4 horas da tarde eu estava em Curitiba. Sozinho? Sozinho. Sozinho. Estava em Curitiba. Quando deu 6 e pouquinho eu estava em Blumenau. Aí fui para a festa da cerveja lá, né? Do chopp. E não bebe. E não bebo. Ah, não bebe não. Aí cheguei lá, tô chamando o garçom. E o garçom corre pra lá, e chopp pra cá, corre pra lá. Até que chegou pra ele, fala, quantos chopp você quer? Não quero chopp não, eu quero uma Coca-Cola. Vai tomar Coca-Cola no inferno. Escritor. Os contos que você tem, que são publicados no jornal 7 Dias, você tem 2 livros e está fazendo agora o terceiro, que é ligado à família. Da família. Vou publicar só os contos, os causos, né? Os causos. Da minha família. Que são contos variados e de cada um integrante da minha família, eu tenho um conto aí. E o título do livro eu já tenho, eu estou preparando, né? E o título eu já tenho. Não são laços de família, são correntes de família. Que se for laço, de rebenta e vai embora. Abandona. E eu escrevi mais 2, que são os casos, né, que eu vou contando aí dos amigos. E publiquei 2 livros na cidade. E eu sou contador de casos, mas eu não sou escritor. Porque eu só transcrevo o que os meus amigos fazem. Só faço isso. Eles fazem Isso que você contou aqui agora, ele transforma em caos, um conto Isso. no seu livro. Tá sendo humilde. É. Tem pitada de filosofia, tem pitada de... Não, eu acompanho, eu leio, eu tenho o livro, ele Tem me pitada de presenteou com o política, livro, eu sei. tá sendo humilde. Tem Eu muita sei que pitada, tem. muita. Tem Eu muita sei pitada que de tem. coisa legal. É uma Sabe? pena. O primeiro livro esgotou a edição. Esgotou. Né? É uma pena. E o segundo esgotou também. Eu tenho um pouco ainda do segundo livro, é porque eu segurei, eu não coloquei à venda. Sapavino não bebe, Não bebe. Não bebe. mas o escritório dele, a estante dele lá tem Isso aí, garrafa isso de aí. uísque, de cachaça, E outra lugar coisa. que ele vai. Mas ele acompanha a gente, que a gente bebe. Toda fica lá vez- bebendo, mas não Ah, bebe. não Agora a gente bebe. bebe. Toda tranquilo. vez que a gente chega... Sai, gente, tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. Vamos. Tá aqui, Balzebia. Posso tomar um pouquinho? Aí. Falei, rapaz,
milésima vez que você pega a cerveja, bebe e faz cara feia. Você já sabe o gosto, pra que você faz isso? É vontade de fazer cara feia. Só pode. Faz isso mesmo. A última viagem que nós fizemos agora foi para Salvador. Visitar esse compadre Semana do passada. carro, que faltou gasolina. Semana Semana passada. Aí lá na praia, foi qual praia que foi? Praia do Forte. Praia do Forte. Frente à praia, pediu a Mouse B mesmo. Aí ele toma 3 dedos, tá bom. Acabou. E já vem bêbado. Já tá bêbado já. Gente, nós estamos fazendo esse programa aqui, o Ponto a Ponto Business, que é um programa ligado a negócios, né, essas coisas todas, e utilizamos o estúdio RHM do meu amigo Ramon Macedo. E eu convido vocês que toda quinta-feira, às 20 horas, tem o podcast com a Aline Rocha, que é a esposa do Ramon, e essa quinta-feira está imperdível, é para rir. Se vocês riram aqui, vocês vão rir quinta-feira também. O negócio é simplesmente fantástico, o podcast da Aline. Muito bom. Ramon, parabéns aí. Mas vamos lá, vamos falar de Previdência, reforma da Previdência, vamos falar desaposentadoria. Tem muita gente, isso aqui, de pessoas que quando eu falei que vinha trazer vocês, qual era o assunto, aí falar de desaposentadoria, o homem do campo, produtor rural, aposentadoria para a vida toda, falta de vocês. Cada sobre desse aí dá uns 10 livros. Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Se quiser falar pouco. Mas vamos fazer o seguinte, nós temos alguns minutos resumir ainda. 4 palavras mais rápido. Então vamos lá. Bom, a desaposentação é uma injustiça que vocês falarem. Essa é uma injustiça grande. A desaposentação. Muito grande. O que acontece? A maior parte das pessoas que começaram a trabalhar cedo, aposentam mais cedo. Natural. Antes da reforma, você poderia aposentar, antes da outra reforma, da outra emenda constitucional de 2008, de 98, desculpa, você podia aposentar até 40 anos. Tanto que o Temer é aposentado com 40 anos. O Fernando Henrique Cardoso e outras pessoas mais conhecidas nossas mais cedo. Então, a pessoa aposentava com 45 anos, ia fazer o quê? Continuar trabalhando. Com 50 anos, continuar trabalhando. Está muito novo. Aí ele continua trabalhando, continua contribuindo para a Previdência, só não tem mais direito. O direito ele já está aposentado. Mas é obrigado, a contribuir. Ele Sim, é obrigado. Porque toda pessoa que trabalha, se você trabalha, você tem que pagar o INSS. Contribuir. Só a categoria de facultativo que você não paga. É facultativo, paga se quiser. Por quê? Você não trabalha. Quem são essas pessoas facultativas? O estudante, eu estudo, eu pago se eu quiser. A dona de casa, eu sou dona de casa, eu não trabalho, pago se eu quiser. O presidiário, estou preso, eu pago se eu quiser. E outras categorias mais que pagam se quiser, mas essas 4 são as básicas. O resto, eu cato lata de cerveja na rua. Eu trabalho, eu tenho que pagar, chamado contribuinte individual. Posso abrir Se um parênteses? eu trabalho, tem que pagar. Eu tenho uma dúvida. O presidiário, para ele receber o auxílio reclusão, ele tem que estar contribuindo na Ele época? tem que ser, primeiro, ser contribuinte da Previdência e ter a carência. O que é carência? Tem que ter 12 meses de pagamento em dia. Ele não recebe como se fosse auxílio para a família, não, né? Não, LOAS, quem não, né? recebe, inclusive, o auxílio reclusão é a família dele. É a família, mas ele tem que contribuir. Ele tem que ser contribuinte. Ah, tá. Eu achei E não pode ter perdido a carência. Eu achei que fosse tipo um Ou LOAS. seja, ele Não, tem que estar sendo não. empregado, ele tem que estar empregado na Não, hora ele pode ser contribuinte individual. individual. Pode. Por exemplo, esquece o preso, o presidiário, o bandido. O cara que foi dia 8 de janeiro no Bolsonaro, foi condenado agora a 17 anos de prisão, reclusão. Regime fechado, ele vai ser preso. Só que é um cara normal que pagava INSS, trabalhava. Aí ele vai ser preso. Aí ele não vai trabalhar. Aí ele vai receber auxílio reclusão e a família vai receber por ele. Mas é um cara que pagava INSS. Se pegar o bandido mesmo, o cara nem documento de identidade tem. É isso que eu Então, ia falar. essa pessoa por exemplo, foi presa, mas nunca contribuiu, não era malandro, que nunca fez nada, esse não recebe auxílio Não reclusão, vai. não Inclusive, recebe. as pessoas falam, ficam revoltadas, coisa absurdo preso Falta de receber. conhecimento. Em 100%, você tira aí 2%, 3% que recebe. Porque a maioria das pessoas nem documento de identidade tem. Por isso que eu pensei, o cara Quem nunca vai trabalha. pagar? Que é bandido, Por isso vai que eu achei pagar que fosse previdência? LOAS, que fala, pô, o cara tá preso, não sei o quê. Não vai ver nada. Porque só se você pagar. Quem vai receber é aquele cara normal, que foi preso por algum motivo qualquer. Cometeu um crime esporádico. É o que o Fernando fala. isso. Tem o bandido e tem o criminoso, né? Às vezes ele Não, cometeu um quanto crime, mais. mas não é bandido. O cara, quanto mais, meu Deus, você pega um preso, como é que você faz a qualificação de um preso?
José da Silva não tem documento. Filho da Maria, a mãe que determina quem é o cara. Qual é o seu documento? Não tem. O que você trabalha? Auxiliar de ajudante de pedreiro. A profissão é essa. Aí pega o nome da mãe, que ele diz que não tem documento nenhum, para identificar quem é a pessoa. Imagina se essa pessoa vai pagar INSS. Nunca. Vai. Então não vai receber auxílio inclusão. Então aquela falsa ideia das pessoas que é um absurdo o presidente receber, não vai receber, porque só recebe quem paga a Previdência. Você vê o que é a ignorância, né? A Ignorância. falta de informação, né? É, Você não, acha que todo preso que está preso está ganhando. Não, só tá. se pagar. Só se na época ele foi preso, ele estava contribuindo. Toninho, me permita, não é falta de informação, não, é falta de conhecimento. Informação ele tem. É o que nós falamos muito disso, né? Conhecimento versus informação, Isso, né? Uma Informação coisa todo mundo importante, uma coisa importante, que é poucas pessoas se tocam disso, alguns sabem, mas eu acho que a maioria não sabem. Por exemplo, a pessoa trabalha de carteira assinada, perde emprego. Sai de emprego, que é motivo. Aí vai trabalhar de bico. Não vai pagar INSS, quer de pagar, passa o tempo e tal. Se passar 12 meses e ele não pagar nem um mês, tudo que ele pagou, ele não vai usar para auxílio doença, para qualquer tipo de benefício naquele período. Você vai usar para aposentar no futuro. Aí imaginamos uma pessoa com 40 anos, perdeu o emprego, trabalhava numa empresa há 20 anos. Tinha carteira assinada, tinha várias contribuições, que dava 20 anos. Não era seguido, mas dava 20 anos. Saiu do emprego. Aí passaram 12 meses, 13. Sem Aí ele não contribuir. pagou. Aí no 13º mês ele caiu jogando bola e torceu o pé e teve que operar a perna, amputou a perna e ficou aleijado. Ele não recebe auxílio doença, não recebe aposentadoria de invalidez, não recebe benefício nenhum. Aí ele ficou tão deprimido que ele se matou, aí morreu. Não, a mulher não recebe pensão. Mas ele pagou 20 anos, mas deixou 12 sem pagar. Então vão ser deputados com 4 anos. Não, você mas tá tem uma solução. aposentado. Mas tem uma solução. Tem uma solução. É esse que é o pulo do gato que eu vou falar agora. Para todo mundo gravar isso. Quem tem pagamento de contribuição, perdeu emprego, mudou de profissão que for, não deixe virar 12. Quando for virar 12, ele paga uma. Aí recupera mais 12. Basta pegar um. Uma por ano. Por ano. Não deixar virar 12. Inclusive, a gente tem gente que paga, já sabe que vai receber um salário quando aposentar e fica pagando mês a mês. Mês a mês. É melhor uma pagar por um ano. por ano. Uma por ano. Que você já vai aposentar se com você salário foi, mesmo. Se você for inscrito na Previdência antes de 2019, e sempre tem que ter idade de aposentadoria por idade. 65 anos o homem, 62 anos a mulher. E 15 anos de contribuição. Só que a pessoa começou a trabalhar mais cedo e já tem uns 15 anos. Só espera chegar a idade. Se ela já tem uns 15 anos, não perdeu a qualidade, não perdeu a carência, está dentro daqueles 12 meses que eu disse, todo ano, em vez de pagar uma por cada mês, pagar uma, ele paga uma por ano. Mantém todos os direitos, auxílio doença, pensão, e aposenta. Aí vem o tal da pensão, a reforma que teve em 2019. Começou com a Dilma em 16 e terminou em 19. É outra injustiça. Qual a injustiça? A pessoa vai, morreu, aí vem, o senhor perdeu a mulher, a pessoa perdeu a mulher. Aí vai casar de novo. Aí vem o tal do Viagra. Aí usa Viagra, arruma uma mulher novinha. Né? Viúvo, mulher novinha. Naturalmente, ele vai morrer primeiro que a mulher. É mais velho que ela. Aí morre primeiro que a mulher. A mulher tem 20 e poucos anos, ele tem 65, 70. Aí ele morre. A mulher vai receber até ela morrer. Então ela vai receber 40, 50 anos. É chamada viúvas jovens. Aí veio o governo, de novo. A arrecadação está pequena, estão pagando muito. Vamos fazer a lei nova. Aí mudou a lei. Fez o quê? Agora essas viúvas têm prazo. Você tem tabela. Quem é casado há 5 anos, recebe 2 anos. Quem é casado há 10 anos, recebe 5 anos. Quem é casado há 15 anos, recebe 10 anos. Quem é casado há 20 anos ou mais, recebe 20 anos. E, tem um detalhe, não só o casado, tem que ter idade. Só recebe vitalício quem tem mais de 20 anos de contribuição em 44 anos de idade, seja mulher ou homem. Só recebe vitalício. Quem tem 43 só recebe 20 anos. Depois para. Aí vamos lá. Essa informação ninguém sabe. Aí o cara vai, ou o cara ou a mulher morre. Aí, o erro dele, ele casou desde os 15 anos de idade. Namor, você com a Patrícia. Conheceu mulher com 15 anos, casaram. Casamento perfeito, nunca teve nada, retinho, não tem problema. Casou. Só que 43 anos, 11 meses e 29 dias, a pessoa morre. Beleza, ela não tinha 44 anos. Aí ela vai receber pensão? Vai.
Durante 20 anos. Durante 20 anos. Aí quando ela tiver 60 e pouco bloqueia. 63 anos, quase 64 anos, ela perde. A que está mais precisando. A hora que ela não lembrava que ia perder, ela recebeu o teto, R$7.700 e poucos reais. Todo ano certinho, nossa, minha vida está estabilizada. Com 64, que ela mais precisa, ela para de receber. Mas recebia 10 mil, agora parou, acabou. Porque lá atrás disseram que é só 20 anos. Mas o que eu fiz de errado? Você não tinha 44 anos. Outra injustiça. Aí o que acontece? A pessoa tem que saber disso para quê? Já que eu recebo um valor de pensão, eu vou pagar para mim um valor de contribuição individual, para quando eu perder. Porque mudar a idade não tem mais, não tem como. Fiquei viúvo com 43, eu vou perder com 63. Então, eu vou pagar o meu INSS. Quando eu tiver 63, eu já paguei 15 antes da reforma. Se eu me inscrever depois da reforma, homem são 20 anos. Vamos supor que for homem. Eu pago 20 anos, perdi um, entra no outro. Serginho, uma pessoa, assim, mulher, homem, qualquer, começa, vamos supor, não tem previdência. Paga agora. Tem Depois que da pagar, reforma? depois da reforma. Nunca teve previdência, tem que ter nada. Vamos botar 50 anos de idade. Partindo do pressuposto, 50 anos de idade é metade da vida, não é? Já passou da Passou metade. muito mais, que é 70 e poucos anos. Então, 50 anos. Quanto tempo tem que pagar? 15 anos, é isso? O que eu falo aos meus clientes é o seguinte: a preocupação de você aposentar, ela tem que ser secundária. A primeira preocupação é você não sabe se você vai ter vida e saúde até os 65. Se você cair duro antes, machucar no sentido de cair duro, cai na escada, cai no banheiro, escorregar no box do banheiro e ficar com AVC, tem um AVC, ficou aleijado. Se você não tiver uma proteção, a única proteção que você tem é a previdência. E se você pensar na parte da matemática, tem várias pessoas que já orientei nesse ponto e me ouviram e deu certo. Não que eu quisesse que desse certo, mas coincidiu pela doença. Foram ao escritório, não faziam isso, não pagavam nada. Aí eu falei, meu amigo, você tem 60 anos, 55, 70 anos. Tinha uma senhora agora me procurou com 88. Aí eu falei, paga um ano pelo menos. Por quê? Depois de um ano, você vai estar com proteção, tanto que o nome é Instituto Seguro Social, é um seguro. Você vai estar segurada, só um ano. Aí eu faço a seguinte conta, você não precisa nem pagar 20%, porque você vai optar para a aposentadoria só por idade. Quem opta por idade paga 11%. Então são R$146, e não 240 por mês. 146 vezes 12 dá R$1.700 em um ano. Você pagou 1.700, para de pagar. Todo ano você paga uma por ano. Beleza. E assim fizeram. Uma dessas aí, o tal do 88, o que aconteceu? Quebrou o fêmur. Do fêmur infecção, amputou. Ela já é aposentada há mais de 3 anos, tem 92 anos, 93, negócio desse. Aí eu falei, a senhora já recebe, gastou 1.700, todo ano, todo mês a senhora recebe um salário mínimo. Com o 10º, são 17 ou 18 mil por ano. A senhora já recebeu 3 anos. A senhora já recebeu 60 mil e pagou 1.600. 1.700. Tem clientes minhos que fizeram isso, já recebem quase 10. Já receberam quase 200 mil e gastaram 1.600. Que conta é essa? Aonde dá isso que você ganha esse dinheiro? Aonde você paga 1.600 por ano, que você vai ter uma projeção de ganhar se machucar. Não é machucar grave, não, uma pelada de final de semana. 2 meses de salário mínimo. Você já recuperou tudo que você gastou. E se você pagar uma por ano, você divide R$146 por 12, você está pagando R$12 por mês. O cara beber é uma cerveja. Falar que não tem dinheiro para pagar R$12 por mês é sacanagem. Não paga porque não quer. Então, quer dizer, a Previdência é a única forma de você falar, eu estou pelo menos uma proteçãozinha, é pouquinho o salário mínimo. Mas todo mês certinho, a pessoa faz um lento com isso. O Sapavini falou isso naquela conversa nossa. O Brasil é... Posso só uma pergunta? Fica à vontade. O MEI, quem paga o MEI ali, vale? O MEI tem um problema grave. Você quer gravar? Pode fazer. O MEI é muito complexo. É o tal do brasileiro, que você falou que a palavra mesmo? Brasil o quê? Brasilidade. Brasilidade. Se tem um caminho fácil, é esse que eu vou, né? Isso aí. Lógico. O governo fala o seguinte, Lei 8.213, que é a lei do Previdência. Você tem que, para quem trabalha, é 20% da sua para contribuição do que você recebe. Quem recebe um salário, 2 salários, 10, 15, 20 é 20%. Beleza. Entretanto, essa pessoa vai aposentar por contribuição, já disse contribuinte.
Você vai contribuir 35 anos e vai aposentar. Mas se você quiser optar por aposentar só por idade, esquecer a contribuição, você pode pagar 11%. Quem paga 20 ou 9 é menos. Mas só aposenta com 65 homem e 62 mulher. Beijou. Optou uma vez, não tem como voltar atrás. Só se você pagar o complemento lá na frente, eu quero pagar os 9% a mais, que é furada. Aí veio, passou o tempo, tem um melhor ainda agora. Se você for dona de casa, em vez de pagar 11, você paga 5 para trazer o informal que trabalha no churrasquinho, que vende, que é lavadeira, que lava carro, para trazer para a formalidade, para o governo arrecadar. Dona de casa e o informal. Mas tem uma pessoa ainda que pode fazer também os 5, que é o MEI, que é o microempreendedor. Ô, beleza. Se em vez de pagar 11, eu posso pagar 5, é menos da metade, eu vou entrar nessa. O que você tem que fazer? Se inscreve, né, no Ministério do Trabalho, que você tem que ter uma profissão, uma empresa, uma microempresa. Você é o quê? Pode ter um CNPJ. Eu tenho que ter um CNPJ. Eu vendo churrasquinho, eu faço picolé, beleza. Quem faz isso realmente está amparado pela legislação e deve procurar e obter a redução, porque o cara realmente tem um picolé, um churrasquinho. Só que como tal do brasileirado, eu não tenho nada, vou inventar que eu tenho, que eu pago 5%. Aí começa um montão de gente pagar 5%. E a doideira só. Encontra no posto de gasolina, no bar, pô, você é idiota, cara, paga 11, paga 5. Eu pago 5, boa ideia, vou pagar 5. Eu vou pagar 5. Aí acontece isso. Aí acontece que morre, todo mundo morre. Quebra o pé, precisa do benefício. Aí vai no INSS. Aqui, eu pago 5%, tenho direito. Aí o INSS, deixa eu ver suas guias aqui. 5%, é mesmo. Você tem uma empresa, né? Olha que coisa boa, pai. O cara inventou essa história. Né? Então você vai receber o benefício. Vou, então tá bom, eu sou o INSS, eu vou te dar o benefício. Mas me dá as notas fiscais que você tirou, que você vendeu produto. Você vende o quê? Churrasquinho. Você tem que comprar carne. Cadê o nota fiscal que você comprou carne? Como é que você vendeu? Tem que comprar. Entra, sai. Nota de saída, nota de entrada. Final do ano, você tem que fazer um ajuste de declaração. Não tem que pagar o imposto de renda, mas tem que importar quanto você recebeu todo mês. Não, eu só fiz, eu não sabia que era assim, não. Eu falei, quem tem empresa não faz isso? Não, o cara do bar que me ensinou. Então, meu amigo, você não tem direito. Ué, mas eu paguei 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas se ele for MEI de verdade, de fato, lógico. ele aposenta? Apresentando essas documentações, lógico. Ah, tá. Eu achei que esse tipo de contribuição fosse só em relação ao MEI para contribuir para a Previdência, aquela contribuição. Não, é para trazer a Previdência Social, formalidade. será Não, custeado por se a toda a pessoa sociedade? tem Entendi. todo o planejamento, faz declaração anual, nota, vender MEI para MEI, pode ter um funcionário, inclusive, de carteira assinada. É isso que eu ia falar. Pode, um funcionário pode. 150 mil 180 mil de Faturamento. De de faturamento. anual. Tudo certo. 180? Aumentou? Mil, Aumentou? Não sabia, não. Mil, arrecadação Mas anual. não era 80 e pouco? Não, tiraram um lá atrás, não. Da 180 está dando 2 salários a 24, está dando com funcionário, 8 ou 9 por mensal. Você pode. E você acaba com isso tudo trazendo a pessoa mesmo, porque você paga 5%. 5% dá R$60 por mês. E tendo um funcionário ainda, um funcionário. E o que acontece? Quando a pessoa faz certinho, beleza. Quando tem uma coisa mandrake, Não, quando o cara faz fake, aí... o pior é o seguinte, a pessoa me procura na mandraquice, qual é o problema? Quebrou a perna, em tese, você vai recuperar. Machucou, recuperar. E quando o cara morre, aí vem a viúva. E minha pensão? Meu amigo, sou marido, se tu enganar alguém, quem vai sofrer? A senhora e seus filhos, são crianças. É a senhora que foi enganada. Quando rapaz. chega um casal lá no escritório, e eu falo essa história aí pro cara começa a pagar, aí ele fala assim, absurdo, eu tenho 50 anos, 60 anos, eu vou apresentar com 200 anos. Aí eu falo para a mulher, geralmente a mulher tem a cabeça melhor, né? A mulher é mais centrada, né? Aí eu falo para a mulher, fala aqui, ó, paga para ele, sem ele saber, que ele vai morrer e a senhora recebe pensão. É verdade. E Gente, muita mulher paga. É Pra verdade. gente É sério? Você sabe o que eu pensei aqui? Sério? O cara que tem um filho que só dá aborrecimento, Paga droga, pra ele, rouba, paga pra esse menino que se ele for preso, ele recebe auxílio de sério, reclusão. paga pra ele, Se verdade. ele morrer no Eu falo no meus clientes isso tiroteio... aqui, eu falo, ó, esse menino, seu marido é doido, paga, porque esse cara vai cair numa cama, vai fazer merda, vai ficar entrevado e você vai ter que parar de trabalhar para cuidar dele. Você pagando, para ele ter um salário, paga o cuidador e se vira para lá.
É isso mesmo. É R$ 146 no investimento, você paga um ano E é 1.700. o que a gente estava falando. No Brasil, apesar dos pesares no Brasil, a gente tem essa previdência que é uma mãe, né? Ó, mãe. Você vai no Estados Unidos... R$ 1.700, Marina. Você vai Você nos paga Estados por ano, 146 por ano, pagou os 1.700 primeiro. Você está livre, que problema? Se der problema para meu filho, seu salário está aqui, ó, tchau. Cara. Muitas pessoas pagam, né? Você pode pagar mais também se quiser. Pode, é o mínimo. Agora, você Vó paga para neto, neto dependendo da paga para idade, não vó. compensa não, né? Dependendo da idade. Aí tem que fazer o planejamento previdenciário, para saber quanto você pode aumentar, diminuir, qual vai ser a sua média, porque as pessoas aumentam a média, aí no final vai ter pequeno ganho. É tudo que conta. Se você colocar no teto, o teto está quase 1.600 por mês. Vezes um ano, está dando 17, 18 que você paga em um ano. Vezes 35 anos, que era a regra velha, você está pagando em torno de 500, 600 mil reais. Isso na vida toda. Então, se você pegar e colocar em ponto, quanto que eu vou receber de volta? Aí tem a conta, idade, expectativa de vida, fator previdenciário. Aí no final de teto, para ganhar teto hoje é difícil pra caramba. Não, É difícil. E também não difícil ganha ganhar. nada. E hoje, qual é o você não se pagar e não ter fator previdenciário? É só uma regra. São 5 regras. Uma delas é pontos. Essa que é a regra que você não paga fator. Mas hoje começou com 96 pontos em 2019. Hoje está em 101. Vai chegar em 105 anos, somando os dois. Em tese, você tinha que ter 65 anos e 40 anos de contribuição, que dá os 105 anos. Hoje. Mas se você pegar a regra velha, para você não ter pontos, também você tinha que ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, que dava 100 anos. Aumentou 5. Aumentou 5. Bom, fechando aqui. Homem do campo, produtor rural, aposentadoria. É outro Aí problema poder também fechar. grave. Esse homem do campo é o seguinte: essa lei 8.213, ela prevê uma qualidade, que é o contribuinte individual, que eu falei, quem trabalha tem que pagar, mas quem trabalha na roça não tem que pagar. Tem que pagar, tem. São 2% da produção. Só que o boia fria vai produzir o quê? É o tal do fundo rural? Isso era o fundo rural antigamente, era um fundo Ele juntou com que a arrecadava. Previdência, né? Que aí esse fundo fazia o quê? Ele apenas era como se fosse assistência social, que é diferente da previdência social, que é o LOAS, famoso benefício assistencial, da Seguridade Social. Aí acabou o fundo. Isso foi com a Lei 9, 91. A Lei de 79 tinha um fundo rural. Então, um homem do campo, o que acontece hoje? Você tem que provar hoje o exercício rural. Antigamente, pegava um contrato. Não, eu trabalho na roça, que é o contrato. Contrato falso, contrato sem firma reconhecida. Tinha um negócio de reconhecimento de sindicato também. Sindicato né? homologava, homologava igual a cara, o sindicato tem mais força antigamente. Com a reforma da trabalhista, perdeu a força. Então mudou o aspecto do trabalhador rural. Mas continua sem pagar. Então, coisa boa. Aí vem o brasileirado. Né? Se não pode pagar, eu vou para lá. Não pago? Piorou. O 5% já está caro. Eu vou de graça. Faz o contrato. Você tem propriedade? Tem. Faz para mim um contrato. E reconhece lá, beleza, que eu... Aí na hora de receber, na hora de dar entrada, descobre que esse cara não trabalhou, não exerceu a profissão, não recebe. Aí dá errado. Mas vamos para a pessoa certinha. O que o trabalhador do campo hoje? O que o juiz tem entendido, e é muito importante que continue entendendo, é que o campo, a pequena família, que é a agricultura familiar, é ela que sustenta a gente. As grandes empresas, as grandes fazendas, é gado, é leite, agora o pequenininho do tomate, do alface, tá? É aquele cara com a família. Esse que o governo federal, inclusive, está investindo muito nesse campo, nessas pequenas famílias. Tem Pronaf, tem Pronatec, tem preservação. Para você ter ideia, preservação de nascente começa com 25 mil até 250 mil. O que é isso? Eu tenho uma nascente, eu vou cercar ela com um raio de 20 metros até 150 metros. Quanto o raio for maior, mais eu ganho. O governo federal me paga 25 mil na primeira parte, depois esses 25 mil. No final de 5 anos, eu recebi 100 mil para preservar a nascente. Eu tenho uma propriedade, quero plantar. Hoje o cara quer comprar um trator, tem recurso, tem investimento, com juros baixos. Então, se a pessoa quiser realmente trabalhar na roça, incentiva, porque o que acontece? Todo mundo está saindo da roça. Você não tem aquela família mais, que o filho vai trabalhar, o avô trabalhou, o pai não, quero ir para a cidade, lá que tem isso, aqui é todo dia, aqui o sol, aqui isso. Segunda. Segunda, mas o ar é diferente. Aí vem para a cidade, morar na favela. Lá não.
Então o homem do campo está saindo. Então a gente está fazendo o que agora? Levando, tentando trazer, que é difícil. Com isso, o governo está fazendo um monte de benfeitoria, incentivando, tirando imposto. E o trabalhador rural não paga o INSS. E tem os mesmos direitos. É só prover o exercício do trabalho durante 180 meses, que é os 15 anos. E, em vez de ter os 65 anos, ter 60. E a mulher 55. Só que tem um detalhe. Sempre tem um detalhe. Você pode pagar a sua previdência hoje, o homem da cidade, e quando tiver 65 anos, idade, aposentar. Mulher 62. Independente de tiver carência, qualidade segurada ou não. Tem que ter os 15 anos. O homem do campo, não. Ele tem que estar no período, a palavra da lei fala assim, que aí fica subjetivo. O juiz entende 6 meses, o INSS entende 1 mês, tem gente que forçando a barra entende 1 ano. Essa é a palavra. Para você requerer sua aposentadoria, tem que ser no período imediatamente anterior ao exercício. Quando você completou a idade, você tem que requerer a sua aposentadoria. Completou 60 anos, período, o que é período imediatamente anterior? Dia 1 mês, 1 seguinte, dia, 6 meses, depende da cabeça de quem está julgando. Então, o que acontece? A injustiça aí, a justiça da lei. O cara trabalha direitinho, nunca teve problema, realmente trabalhou, tem contrato. Só que quando ele tinha 58 anos, ele perdeu o contrato, saiu da roça, não pôde trabalhar mais. Esses últimos 2 anos ele não trabalhou na roça. Cadê o imediatamente anterior? Aí ele não aposenta. Aí, para poder tentar corrigir essa injustiça, artigo 48 da 8.213, o legislador fez o seguinte. Então, é o seguinte, vamos corrigir esse negócio aí. Vamos criar uma aposentadoria híbrida. O que é isso? Aposenta o cara com Mistura 10% os que ele dois. ganharia. Não, mistura os dois. O rural, o urbano. Você está quase aposentando com 58? Vai para a cidade. Ou paga a sua contribuição individual, que eu vou permitir que você misture e não descaracterize o rural. Porque o rural tem que ser rural puro, não pode ser misturado. Aí agora criaram essa forma, que o que está chovendo de híbrida, mas é muita, muita. Porque o cara perde muito, né? Se ele for para... Não, mas agora tem essa modalidade, como você está vendo esse termo que eu trabalho todo, esqueço o nome. Brasilidade. Criou-se o quê? Então tá bom. Beleza. Eu posso fazer isso? Posso. E quem tem... Eu tinha um cliente esses dias, graças a Deus certo, Padre Lilita, 88 anos. Ele aposentou pelo município de Alegre, com 60. Então ele tem 28 anos que é aposentado. Quando ele deu entrada na aposentadoria do INSS, falou: vem cá, você trabalha na prefeitura, pô. Você pode se aposentar. Cadê imediatamente anterior? Ah, mas eu saí de lá ontem, negou. E ele ficou frustrado com isso. Nunca vou aposentar. Veio a lei nova. Aí mudou essa parte. Me procurou com 87 anos, ele está com 89 agora, tem uns 2 anos isso. Aí inverte a situação. Peraí, então se eu posso provar, estou quase na hora de provar, eu posso misturar? Quem já passou da roça, eu posso pegar, então o quê? Se eu contribuir no papel, INSS, ele, no caso dele, tinha que contribuir com 7 anos. Se eu contribuir 7 anos, 5 anos, eu tenho que contribuir 15, faltam 10, o exemplo dos 5. Então faltam 10. Aonde que eu vou tirar 10 anos? Se eu já estou com 88 anos. Eu vou puxar lá quando eu nasci. Eu nasci na roça. O INSS aceita. Aí criou jurisprudência. Por quê? O menino que trabalha na roça, ele não trabalha na roça igual todo mundo da cidade com 18 anos. Não, ele nasce pendurado num pé de café lá. Isso mesmo. Aí o governo fez o quê? O legislador. Se você provar que está na roda desde 3 anos de idade, é 3 anos de idade. Mas criou uma máxima. O cara com 3 anos não trabalha, né? Ele carrega uma merenda. Então, vou colocar uma regra. 12 anos. Aí vem outro legislador. Mas a Constituição Federal proíbe trabalhar com menos de 14. Não, mas... Essa é boa. Essa é boa. Não, mas o rural pode. O rural Vamos pode. abrir exceção para o rural. Aí abriu o tal da exceção, o advogado é desgraçado pra caramba. Abriu a exceção, ninguém entra de braçada, né? Abriu para 12. Pode ser para 6. Se eu provar. E tem gente que provou com 6. Aqui, Carregou agora, a merenda, é trabalho. E essa prova é prova. Por exemplo, se vai você chegar levar- com a foto lá, é prova. Qual é a prova? Tranquilo, qual é a prova? Vai levar a merenda pro papai, pro É irmão, trabalho. pro vovô lá na casa. É Não, trabalho. A extensão é tão grande, Toninho, porque olha só, o que acontece? Olha a ideia que é interessante. É uma teia. O marido está na roça trabalhando. Se o marido, a criança de 3 anos levar a merenda, esse marido não come, porque ele não trabalha do lado de cá, trabalha no meio do mato.
Se a mulher não está em casa fazendo a comida, lavando a roupa, arrumando a casa, criando a galinha, alimentando o porco, ele não come. Porque na roça, um dia não sai na cidade, todo mês o dia está na conta, não. Tem não. Ele tem que comer ali o angu, vai receber do café, que é o lavrador, quando colher, daqui 3 anos planta o café, 3 anos nasce o café, quando colher, quando vender, ele tem que comer. Quem faz o comer? É a mulher que ajuda, é a criança de 3 anos. Então, resumindo, todo mundo é trabalhador rural ali. O nome não importa. Aí criou essa regra de você provar. E prova como? Estou falando que o cara está provando lá atrás, tá? Há 40, 50, 60 anos atrás. Aonde a pessoa estudava? Num grupo escolar, numa fazenda. Aí tem aquele boletim de estudo, história escolar. Fazenda José da Silva. Opa, já é uma prova. É uma prova. Certidão de nascimento. Nasceu no cartório da gruta, na parteira, não sei o quê. Aí a gente pede o quê? A gente pede o cartório para dar o quê? A certidão. O que é certidão? Certidão é um resumo. Você vai lá no cartório e fala assim, eu quero uma certidão de inteiro teor. Inteiro teor, uma página. Veio José, que é pai da Maria, trouxe uma criança. Aí tudo escrito. Aí lá, o pai trabalhava na roça. Opa, isso é uma prova certa. Por quê? Como é documento público, quem fez o documento não tinha intenção de, há 70 anos na frente, usar para provar para alguma coisa. Ele falou que realmente era verdade. Diferente de hoje. Não, inventa aí que eu sou trabalhador rural, escreve aí. Mas na época não tinha isso, então tem muita força. Todo mundo tem esse buraco aqui, que é essa vacina? Cartão de vacinação, que está lá embaixo. Vacinou o moleque na fazenda do José. Outra prova. E vai somando as provinhas. E no final, faz um conjunto. Aí, tal do exemplo que eu dei de 10 anos, você provou 10 anos atrás, pagou 5. E tem pior. A jurisprudência hoje diz que você nunca pagou nada. Aí procura advogado. Não paguei nada. Mas tem 70 anos, mais de 60. Né? Mas ficou na roça lá? Mas nunca paguei nada. O que você faz? Você paga. Porque é muito descarado pagar uma. Pagar uma, né? Você paga 4. A brasilidade. Brasilidade, 4. 4 meses. Eu não aconselho ninguém pagar 4. Eu aconselho pagar um ano. Paga um ano. É menos descarado. Você pagou um ano. Você Provou lá atrás. Você tem que provar quanto? Mais 14. Você não pagou uma? Aí pegou esse monte de provinha aí, fez 14 anos. Se você provar vacina, se você provar grupo escolar... Calma. Aí, ano passado, final do ano, foi feito a IN, que é a Instrução Normativa 128, que beneficiou e muito o rural. Por quê? Veio o ofício circular de 2019, que já tinha, a gente usava esse ofício circular, e a IN ratificou o ofício circular. Falei, sabe o quê? Se você tiver uma prova na base governamental da Previdência, que é no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, cada documento que está na base do governo, que tenha fé pública, sabe quantos anos que ele vale? 7 anos e meio. Com 2 documentos você faz 15 anos. Você tem um CNIS, 7 anos, mais uma certidão de casamento, deu 15 anos. 15 anos. Só que você nunca pagou. Aí você saiu da roça há muito tempo. Aí vem imediatamente anterior. Aí você faz o quê? Pago 12 meses. 2 meses. Pago 4 meses. Junto, mas você tem que ter trabalhado. Estou falando coisa séria de trabalhador, inventando não. O cara trabalhou realmente. Só com 2 documentos, a pessoa pode chegar a aposentar e receber para a vida toda. E dá para acumular, Sargento, para o rural com o urbano? Para o INSS, são 3 institutos: União, Estado e Município. Se você trabalha na prefeitura, paga o seu INSS. A pessoa morava numa roça, mas hoje ele é aposentado pelo INSS. Se ela vai receber do INSS, você só pode aposentar depois no estadual. Por exemplo, entendi. Eu falo para todo mundo isso. Quem trabalha no fórum, entendi. Juiz, qualquer pessoa, pode pagar o INSS. Quem vai receber estadual é PJM. E vai receber do INSS. E se trabalhar na prefeitura ainda, para receber da prefeitura. 3 institutos, 3 aposentadorias, 3 pensões. Entendi. E vai morrer? Vai morrer, tudo morre. Vou deixar 3 pensões. Bom, gente. Gente, eu quero agradecer Sapavini, o amigo Sapavini. Ricardo, bacana, Malini. Valeu. Doutor Sérgio, essa aula de previdência aí foi um negócio fantástico. Extrapolamos o tempo, Falei que o tempo hora, mas não, passa, vai embora. você tem que ter um programa específico muito para essa grande, área, o assunto específico é muito só longo. para tributação, porque... E esse assunto E um só aqui, fala de moto. E outro, só para falar de falar moda, das loucuras aqui. esse dos causos. assunto mexe com todo mundo.
Mexe com todo A mundo. previdência, ela mexe porque ela mexe com você nascendo, durante a vida e depois da morte. Ela afeta tudo isso. Que o neném na barriga já tem direito de salário de maternidade. Depois que nasce, auxílio-doença. Depois fica aposenta e depois morre, pensão. Então ela mexe todos os pais da vida. É igual o negócio da igreja do Ela faz. batismo, né? Batiza, depois crisma, depois casa, depois... E ela vai unção. mexendo. E aí vai... Importante, tirou a dúvida do presidiário. O que é importante? A pessoa tirar esse chip. Tá. E do homem do campo também. É. Ajudou muito Acabar com esse negócio homem de- o homem do campo Que, também. que preso recebe salário. A minha, inclusão. a minha palavra final, Toninho, é a malandragem de hoje é andar certo. É isso aí. Também concordo. A regra é essa. Malandragem hoje é dar certinho. Se otário soubesse como é bom ser malandro, seria otário por malandragem, não é isso? Isso aí. Como é que é? Como é que filosofia, é? cara. Como é que Caramba! Vai, ô filósofo. Como é que é? Se o esperto soubesse como é bom... Não. Se o esperto soubesse como é bom... Vou falar, eu esqueci. Então deixa. A filosofia não é sua, Acabou a rapaz. filosofia. Foi ele que me ensinou. Ele que pô. te ensinou. Mais uma vez, agradecer o amigo Ramon aqui, o estúdio RHM. Agradecer o Dr. Sérgio aqui, agradecer o Ricardo Eu que Marini agradeço e também também. tocar o Obrigado. Sapavini. Então, as ordens. E é isso aí. O programa Ponto a Ponto chega. Quiser fazer o ao segundo final. tempo, a gente, outro dia, a Tem gente volta. segundo, terceiro tempo De e volta. prorrogação e final maior prazer, a gente e volta. Só não pode ter final de campeonato. Gente, um abraço. Um abraço a aí. todos. Valeu, fique com Deus, gente.